Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Samuel, né? A pergunta para vocês: Samuel, ele era sacerdote, profeta e juiz? Ele exercia as três funções ao mesmo tempo, né? Você vai ver que Samuel, ele foi um grande homem de Deus, e ele conduziu Israel durante a vida dele, servindo ao Senhor com retidão, né? Samuel, ele era nazireu, né? Muita gente não sabia disso porque ele foi entregue a Deus através de um voto de sua mãe, que não podia ter filho. Ela chorou muito, orou muito ao Senhor. Deus concedeu a ela esse filho e mais outros filhos, né? Mas Samuel, ela falou: Senhor, se o Senhor me der o filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Eu vou ler esse texto aí, ó, é 1 Samuel, capítulo 1, eu vou ler o versículo 1, desculpa, versículo 11, versículo 20, depois o 22, 26 ao 28. Vou pular para resumir a história, olha só. E se fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Você viu? Isso aqui já é característica de quem é nazireu. Então ela prometeu ele ao Senhor, correto? Aí depois, ó, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Porém Ana não subiu, que eu já pulei aqui o versículo 26. Então, todo ano, o esposo de Ana, Eucana, subia para adorar o Senhor ao templo. E nesse ano específico que Samuel nasceu, ela não foi. Aí vai dizer, ó, mas disse, ó, que ela disse para Eucana, ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre, conforme ela tinha prometido, né? E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma para sempre. Aqui ela já compareceu diante do Senhor. Beleza? Passou os 7 anos, ele completou 7 anos, ela foi. Eu sou aquela mulher. Aí ela começa a se apresentar para Eli. Olha só, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias em que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Então você vai ver que a Ana, ela promete Samuel ao Senhor, e ele foi um nazireu, né? Ou seja, ele não bebia bebida forte, não passava navalha sobre a sua cabeça nem sobre a sua barba. Então ele tinha uma promessa diante dele. E no caso de Samuel, porque o voto de Nazireu, ele podia ser de no mínimo 30 dias. Ele podia ser um voto por um período, né? É como se fosse um sacrifício que a pessoa fazia. Ou ele, que no caso de Samuel, ele era para a vida toda. Então Samuel foi um nazireu diante do Senhor. E ele participou, depois que ele foi para ali, para a casa de Eli, né? Ele cresceu, ele aprendeu os ofícios sacerdotais ali, a cuidar da casa do Senhor. Ele viveu ali. A mãe dele trazia túnica para ele, você vai ver isso daqui a pouquinho. Então, e ele participou de momentos importantes de Israel, né? Porque ele foi o último juiz, né? Você vai ver isso aqui, e ele participou da transição do povo, né? De ser reinado por Deus, porque Deus levantava aquele juiz, para ter um rei, né, em Israel. E ele também participou da decadência do povo, né, para adoração a Deus. As pessoas se desviavam do Senhor e adoravam outros deuses. Então ele viu a decadência do sacerdócio, né, ali de Eli, dos filhos de Eli, e ele vê aquela... É uma transição que Deus faz do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Zadok, né? Zadok é descendente de Arão também, porque ele é de linhagem sacerdotal, só que Deus, ele rejeita o sacerdócio. Você vai entender por causa do pecado de Eli. E aí Deus chama então a partir de Zadok, o sacerdote Zadok. Tanto esse sacerdócio vai estar no milênio, né, diante das nações ali, como sacerdotes rebaixados no templo que Deus vai levantar. Está em Ezequiel, capítulo 40 a 48. Vamos ler esse texto aqui, ó, da decadência do povo. E vamos meditar também um pouquinho sobre a troca do reinado. Ó. Samuel 2, do 12 ao 17, depois 22, olha só.
Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, desobedientes. Belial aqui é filho de Satanás. Não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, ou seja, ainda a carne estava cozendo, o sacrifício não tinha terminado de ser oferecido ao Senhor. Aqueles filhos de Eli vinham e tiravam a carne, ó. Você vai ver aqui, enfiava os garfos, né, na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo o quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço ao sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. No caso ali, os filhos de Levi, né? Via ao moço que estava assando, desculpa. Então, aí, porque não receberá de ti carne cozida, mais crua. O que vinha aquele servo do sacerdote falando, para o moço que estava lá cozinhando a carne: dá aqui da carne crua, que você vai queimar para o Senhor, e porque o sacerdote vai receber ela crua de você. E olha só, e dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora há de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, ali Eli, muito velho, e via e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, em que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha só, você vai ver que os filhos de Eli eram totalmente depravados. Eles menosprezavam o sacrifício ao Senhor. Você sabe que a gordura Deus considerava a melhor parte e ela devia ser queimada. E o sacerdócio, ele poderia comer daquele sacrifício que era oferecido ao Senhor, mas a gordura devia ser queimada. Depois da carne assada, o sacerdote podia tirar a carne para ele comer. Mas os filhos de Eli queriam tirar a carne crua, eles não deixavam a carne cozer, o sacrifício cozer. Então, eles estavam menosprezando, aceitando subornos, fazendo tudo de errado como sacerdote. E ainda por cima, eles estavam se deitando com todo tipo de mulheres em Israel, que se juntavam ao bando lá na porta da casa de Deus. Ou seja, fazendo vários tipos de prostituição. Então você vai ver que eles estavam totalmente depravados. Então, e Eli não ensinou aqueles moços a andar no caminho do Senhor. Por isso que Deus rejeita o sacerdócio de Arão, vindo pela linhagem de Eli. E Deus vai instituir um sacerdócio ainda da linhagem de Arão, mas ele vai alterar devido à negligência e pecados dos filhos de Eli, né? Então, você vai ver que ele altera esse sacerdócio, mas durante esse período, você vê quando Eli morre, até Deus levantar um outro sacerdote, Samuel vai ser sacerdote. E isso aí muitas pessoas acham que ele não foi sacerdote, mas ele foi. Ele exerceu o ofício sacerdotal por exceção. Ele era da tribo de Levi, né, tudo certinho, mas ele não era de uma linhagem sacerdotal, mas Deus colocou ele como sacerdote por exceção para poder cuidar e julgar e adorar o Senhor durante esse período de transição. Olha só, 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 ao 36, fala assim, ó: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes no meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teu filho mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Viu aqui, eles estavam desobedecendo a Deus, eles estavam menosprezando e comendo de toda a oferta de forma errada. Deus já tinha dado, ele falou: dei para o seu pai quem é Arão, você está pisando e
você honra mais os seus filhos do que a mim. Você viu o erro de Eli com seus filhos? E não só isso, dos filhos também de serem desobedientes. Então, porque estavam ali na casa de Deus e cresceram vendo como é que eram feitos os sacrifícios, como é que era o processo de adoração ao Senhor. Mas ainda assim, eles desobedeceram. Não houve correção de Eli e eles continuaram fazendo o que bem entendiam com as ofertas do Senhor. Aí olha só, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ou seja, ele tinha escolhido o sacerdócio de Arão perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum na tua casa. Aqui é braço, você tem que entender, porque tem dois filhos de Eli, de Arão, né, que veio a linhagem de sacerdócio. Ele vai cortar um desses braços, uma dessas linhagens que veio a de Eli vai ser cortada, aí ele vai trocar por outro braço que vem a linhagem de Zadok. E ele está falando isso, então eu vou cortar esse braço, né? E aí ele fala assim, ó, o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais algum ancião diante da tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum na tua casa. Homem, porém, a quem eu não desarraigar, o homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para ti consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim, olha o que Deus fala para ele, um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andarás sempre diante do meu ungido. Isso aqui liga diretamente lá em Ezequiel 40, 47, onde o sacerdócio de Zadok vai estar oferecendo sacrifício ao Senhor, né? Vai estar operando para o Senhor, e lá tem um ungido que trabalha lá naquela casa, e ele está falando aqui que o sacerdócio que ele vai suscitar, que no caso aqui quem já sabe que é o de Zadok, vai estar sempre diante do ungido dele. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Veja que é uma profecia que joga para o fim. Deus rejeita a casa de Eli pela desobediência de seus filhos e dele. E Deus fala: eu vou levantar para mim um sacerdote que vai ser segundo o meu coração. Entende? Um sacerdote que vai andar segundo as minhas leis. E ele vai estar sempre diante do meu ungido. Então Deus rejeita a Eli e fala: seus dois filhos vão morrer no mesmo dia, Ofne e Finéias. Eles vão morrer no mesmo dia porque desobedeceram a minha voz. E você vai ver que morrem Ofne e Finéias, e na sequência já morre Eli, porque ele cai lá do telhado, que ele estava lá sentado bonitinho, porque ele ouve que a arca de Deus foi levada a Israel. E aí ele morre. Então, você vai ver que Samuel, logo após essa morte de Eli e de seus filhos, ele exerceu o papel de juiz lá em Israel. Então ele julgava o povo. Ele foi, na verdade, o último juiz, porque depois ele vai vir o rei Saul. Então você vai ver que ele julgava Israel por toda parte. Ele era a voz do Senhor para o povo. Olha só, 1 Samuel 7, 15 e 17, fala assim, ó, e Samuel julgou a todo Israel todos os dias de sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Então você vai ver que ele, além dele julgar, ele levantava altar, ele sacrificava ofertas ao Senhor. Você vai ver isso várias vezes durante a caminhada dele com Saul, com o povo. Ele fazia 3 papéis, o de sacerdote, o de profeta e o de juiz. Ele cumpria esses papéis, ele passou por esse momento de transição de Israel, que foi um momento muito importante, onde eles saíram, eles rejeitaram a Deus como seu rei e pediram um rei humano. Deus se entristece com isso, fala isso com Samuel.
E ele, mesmo assim, Deus autoriza eles ter um rei, mas fala, o rei vai pesar sobre vocês, sobre o gado de vocês, sobre a plantação de vocês, sobre as filhas de vocês. O rei vai ser pesado a vocês, porque vocês me rejeitaram como seu rei. Desde quando eles saíram do Egito, até esse momento aqui de Samuel, eles não tinham um rei, eles eram regidos por Deus. Ele levantou Moisés, depois Josué, depois Deus levantou vários juízes, mesmo quando o povo ficou nessa oscilação, que em Juízes mostra isso, né? A oscilação do povo entre obedecer a Deus e desobedecer, obedecer a Deus e desobedecer. Deus levanta 13 juízes, sendo Samuel o último, e então o povo entra num reinado humano, começando com Saul, entende? Olha só o que fala aqui, ó, que uma coisa importante, por que também uma coisa que levou o povo a pedir um rei, porque o povo ele estava olhando para as nações e vendo como elas funcionavam. E os filhos de Samuel não seguiram os passos do pai. Veja que no mesmo livro nós temos dois exemplos. Nós temos um pai negligente, que foi Eli, que não corrigia seus filhos e os filhos se desviaram do Senhor. Mas você também tem um pai que é servo de Deus, que ensinou seus filhos no caminho que devem andar, mas esses filhos não quiseram servir ao Senhor. É o caso dos filhos de Samuel. Eles começaram a aceitar propina para julgar Israel, porque automaticamente eles se tornaram juízes, porque Samuel era juiz. Então eles também começaram a servir como juiz a Israel, mas eles eram juízes que aceitavam propina. Então o povo rejeitou eles e pediram um rei. Olha só, 1 Samuel 8, versículo 1 ao 5, ó. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome dos seus filhos, do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia. E foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já és velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, e como tem todas as outras nações. Então aqui foi o momento que Israel rejeita a Deus, primeiramente, porque por mais que os filhos de Israel eles estavam sendo desobedientes, Deus tinha poder de levantar outra pessoa, assim como ele fez com todos os juízes, certo? Vinha o juiz, tirava o povo da escravidão, daqueles povos que estavam pelejando contra eles, reinava ali sobre eles com justiça. Deus falava com o povo, aí aquele juiz morria, o povo se desviava de novo e eles ficavam nesse ciclo. E Deus tinha poder para levantar, porque Deus era o rei deles naquele momento, mas eles rejeitaram ao Senhor. Por isso que quando chegar agora no final, quando ele nos arrebatar para entrarmos no milênio, nós seremos reis e sacerdotes junto com ele, porque Deus sempre quis reinar sobre o seu povo e ter pessoas para reinar junto com ele. Por isso que ele promete que nós regeremos as nações com varas de ferro, assim como ele regerá, está lá em Apocalipse. Aquele que vencer herdará a coroa da vida. Quem herda a coroa? É rei. Lembra disso? Então, que nós possamos seguir firmes, não seguir esse exemplo. Aqui nós estamos vendo a vida maravilhosa de Samuel, que serviu a Deus com todo o seu coração, obedeceu todas as palavras do Senhor. Mas você vê também pessoas que desobedeceram, como os filhos de Eli, como os filhos de Samuel, que não serviram a Deus, que rejeitaram o Senhor. E assim é nos dias de hoje. Hoje há pessoas que servem a Deus e pessoas que rejeitam a Deus também. Que nós possamos ser aqueles que servem a Deus. Para quê? Para que nós possamos ser achados dignos de ser rei e sacerdote junto com Cristo. Para reinar junto com Ele, para estar junto com Ele, para andar junto com Ele e receber o nosso galardão diante do Senhor. Tá bom? Então medite sobre a vida de Samuel. Medite como ele foi servo do Senhor, para você tirar a lição para a sua vida, para a vida sua cotidiana diante do Senhor. Que Samuel, ele levou uma vida de adoração contínua ao Senhor. E é isso que Deus quer de nós, que nós levamos uma adoração contínua diante dele, durante todo o nosso dia, tendo relacionamento com ele, porque assim nós cresceremos em graça e conhecimento diante do Senhor. Amém? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Clica aí no curtir, se inscreva no canal se você não é inscrito, e que Deus abençoe vocês, e nós voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente. A paz do Senhor Jesus.